Olá, Vitor Ferreira, Caminhando com Cristo, nossa reflexão para essa segunda-feira, né? Estamos então entrando no capítulo 1 do Evangelho segundo Marcos, né? E esse evangelho começa com a pregação de João Batista, né? Tá lá, o princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, como está escrito nos profetas: eis que eu envio meu mensageiro diante da tua face, que preparará o teu caminho diante de ti, né? Então, o que a gente pode observar, né? Que teve a pregação então de João Batista, preparou o caminho, e depois nós tivemos o batismo de Jesus no capítulo 9. E aconteceu, no versículo 9. E aconteceu naqueles dias que veio Jesus de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Jordão. E imediatamente, saindo da água, então o batismo de Jesus é um batismo de imersão, né? Tá certo? Não foi aspergido água, nada disso, é imersão, né? E imediatamente, saindo da água, ele viu os céus abertos, e o Espírito como pomba descendo sobre ele. E ali veio uma voz do céu dizendo: Tu és o meu filho amado, em que eu me comprazo. Aqui está a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, a partir desse momento, Jesus passou pela tentação, né? E imediatamente o Espírito o conduziu para o deserto. E ele esteve ali no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e estava entre as feras, e os anjos o serviam, né? E ele começa o início do ministério galileu, né? Depois que João foi colocado na prisão, porque você pode ver toda a história, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E essa mensagem é para hoje, para mim e para você. Arrependei-vos e crede no evangelho, né? As adversidades em Nazaré foram grandes, né? Jesus viveu em um lar simples, nós sabemos disso, né? Homens simples são chamados a cumprir a obra de Deus, isso é importante. Olha o que diz o versículo 16. E andando junto do mar da Galiléia, ele viu Simão e André, seu irmão, os quais lançavam a rede ao mar, pois eles eram pescadores. E Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu farei que vos torneis pescadores de homens. Então, Jesus busca o simples, né? Isso é muito importante, a gente ter o conhecimento disso, né? E aí, no segmento, aparece o texto, né? A história em que o homem que possuía um espírito imundo, né? Então, quando Jesus entrou em Cafarnaum, imediatamente no dia de sábado, tá? Entrou na sinagoga e ensinava ao sábado aí. E eles admiravam-se da sua doutrina, pois ele os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Então Jesus ensinava e entrou no sábado, né, para que pudesse fazer isso. E ali estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, e ele gritava, dizendo: deixe-nos sozinhos, o que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Então, o espírito imundo, Satanás, reconhecia Jesus de Nazaré, né? Vieste destruir-nos? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Até Satanás sabia quem ele era, né? Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e gritando em alta voz, saiu dele. Deus, Cristo, é de milagres, é um Deus todo-poderoso,
Criador do céu e da terra. Jesus Cristo estava lá na criação, né? Ele depois cura muitas pessoas e começa a viagem de pregação, né? Depois ele faz a limpeza de um leproso, e é importante observar, né, que quando ele faz a limpeza do leproso, aliás, todos os milagres de Jesus são imediatos, né? São pela palavra criativa de Deus, o poder criativo da palavra, né? Então ele dizia, ser limpo, fica limpo, não tem que passar uma pomadinha, não tem que passar isso, não tem que passar aquilo. Salvo o melhor juízo, a única história que teve um cumprimento para ser cumprido e com uma lição, me parece que até de humilhação, foi Naamã, que o profeta mandou ele mergulhar 7 vezes no rio, né? E era um rio muito mais sujo do que o da terra de Naamã, né? Mas Naamã, na época, foi bem orientado e falou, pô, você já veio aqui, por que custa você fazer isso? Porque ele não queria, né? E na 7ª vez ele foi curado, né? Depois Jesus cura um paralítico, né? E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, teus pecados estão perdoados, né? Olha que interessante, o paralítico chegou até Jesus e Jesus vira para ele e fala assim, os teus pecados estão perdoados. Mas ele observou logo os que estavam sentados em proximidade, os escribas, né? Que argumentavam em seus corações. Por que fala este homem blasfêmia? Por que blasfêmia? Porque é blasfêmia perdoar pecados, a não ser Jesus Cristo. Todo aquele que diz que perdoa pecado comete blasfêmia. Isso é do poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Olha aqui, no capítulo 2, verso 7. Por que fala este homem blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus, né? Mas Cristo é Deus, né? E imediatamente quando Jesus percebeu que em seu espírito que argumentavam entre si, disse-lhes, por que argumentais sobre essas coisas em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e toma o teu leito e anda? Mas para que possa saber que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai pelo teu caminho para a tua casa. E imediatamente ele se levantou. Então, o que eu quero dizer com isso? O que a Bíblia quer dizer com isso? Eu não, a Bíblia, né? O que nos mostra? É o poder criativo da palavra de Deus. Nós temos que ter a fé de Jesus e a fé em Jesus. Buscar o conhecimento da palavra do Senhor, estudar toda a Bíblia é orgânica, a Bíblia é inteira, são 40 autores por mais de 1.600 anos e você não acha contradição. Amém? Que Deus possa te dar uma semana abençoada, uma segunda-feira maravilhosa, que você possa trazer a sua família para estudar a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amém.